Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para esse trabalho da divulgação através da arte. Então hoje nós vamos ler uma página do livro Retalhos de Poesia, que é uma narrativa realizada a partir de prosa poética do Evangelho de Jesus. Logicamente, vocês já sabem que não é uma narrativa fidedigna do Evangelho, é apenas uma abordagem poética das palavras de Jesus e nós fizemos uma adaptação livre do Evangelho. Então a gente aqui não é aquela atuação fidedigna, né? Nós fizemos as nossas orações quando escrevemos esse texto e os amigos espirituais nos inspiraram para fazer aqui esse trabalho. Bem, então hoje é a cura de um leproso. E aí a gente vai ler a página, depois nós faremos os comentários. Estando Jesus numa das cidades onde pregava, apareceu diante dele um homem coberto pela lepra. O homem disse-lhe: Senhor, há muito tempo a minha poesia feneceu, acicatada pelo acúmulo de dores. Antes de ser amaldiçoado pela doença, eu andava pelos campos à procura das mais belas flores, para com elas enfeitar os longos cabelos da minha esposa. A minha esposa amada possui o brilho do verão nos olhos. Na época que nos casamos, ela tinha o sabor da brisa amena da tarde nos lábios doces como favos de mel. Trazia nas mãos os segredos das mais suaves carícias de amor. Eu a conhecia desde a infância. Ao nascermos, nossos pais combinaram felizes o nosso futuro casamento. Crescemos juntos, corríamos felizes e livres pelas planícies de nossa terra, colhendo juntos os raios de sol poente, cantando embevecidos as canções do claro amanhecer, bebendo nos oásis da intensidade água límpida dos nossos sentimentos juvenis. Crescemos lado a lado, sonhando com o instante da prometida união conjugal. Os anos passaram céleres, até que finalmente chegou o momento da concretização de antigas promessas. No dia de nossas bodas, as cotovias pousaram em nossas janelas, trazendo de longínquos horizontes o despertar dos cânticos celestiais. Minha noiva estava envolta nos lençóis da alegria. Os véus do encanto cobriam sua face. Após o casamento, nossos dias foram nuvens maravilhosas de bênçãos, apoiadas nas colunas sagradas da harmonia e da bem-aventurança. O Pai Celestial brindou-nos com a vinda de 4 filhinhos, que trouxeram a alegria das estrelas até nós. No entanto, subitamente, minha vida tranquila transformou-se numa torrente de lágrimas. Certo dia, flores rubras de sangue abriram-se sobre a minha pele. Ao ver do que se tratava, enverguei a túnica miserável dos condenados pela vida. Despedi-me da minha esposa e dos meus filhos. Desci tristemente para habitar o vale dos imundos. Lá, outros homens e mulheres, também outrora sadios e felizes, vagueavam absortos em suas dificuldades. Os mais antigos traziam a face decepada por sombrias tempestades. Os olhos fundos desses habitantes eram negros, como lenha ardendo no seio de uma noite muito escura. Diariamente a morte ceifava a vida de muitos desses infelizes. Nós mesmos, aqueles que ainda possuíam forças nos braços,
enterrávamos aqueles náufragos da vida, até que um dia ouvimos falar de vós, ó mestre dos poetas. Um dos meus amigos de infortúnio arrastou-se para fora do vale dos imundos e voltou renovado, totalmente curado. Ele fez questão de descer novamente ao antro das dores inomináveis para dizer-nos: é verdade, entrei em contato com o poeta nazareno e o clamor de seus sonetos curou os meus males. Ele permitiu que a luz dos poemas do amor penetrasse na minha essência e curasse a minha alma, limpando o meu corpo. Depois, despediu-se de nós e retornou à convivência com seus familiares. Também ele possui uma mulher amada, que ele julgava perdida para sempre. Também ele saiu cantarolando pelos campos, colhendo as mais belas flores para enfeitar os cabelos da sua esposa. Animado pela esperança de voltar a ser feliz, eu o procurei. Sei que, se quiseres, limparás meu corpo e também curarás a minha alma. Jesus ouviu e disse-lhe: ouço a voz de uma mulher solitária cantando na beira de um lago. Seus cabelos cobriram-se de fios prateados. A sua face enrugou-se devido ao constante derramar de lágrimas impostas pela vida. Teus filhos, agora crescidos, a cercam e a cobrem de ternura, tentando mitigarem a sua tristeza. Por isso, hoje pedirei ao meu Pai que permita que o poema do amor volte a bailar em teu coração, que a luz da poesia divina invada teu corpo e limpe teus males. Caminhe na direção da sua mulher e liberte-se da melancolia. Quando voltares, não esqueças de escolher as mais belas flores do campo para enfeitar os seus cabelos. Hoje, o hino do amor venceu novamente, e os gritos da poesia expulsaram a tua doença. Dito isso, as feridas fecharam-se imediatamente no corpo daquele homem. Agradecido, ele ajoelhou-se aos pés de Jesus e o adorou. O mestre disse: não é necessário que contes aos outros homens o que ocorreu. O único testemunho que te recomenda é ires ao templo e ofertares as prescrições ritualísticas exigidas por Moisés. Vá, reencontre a tua esposa e enfeite seus cabelos. O homem emocionado abandonou a túnica corrompida dos leprosos. Alguém ofereceu-lhe vestes limpas, com as quais cobriu seu corpo. Por curiosidade, resolvi acompanhá-lo. Ele entrou em planícies floridas e foi colhendo as mais belas flores. Chegou na beira de um lago onde uma mulher ainda jovem, mas marcada pela dureza do tempo, cantava. Os cabelos eram longos e negros, mas estavam entremeados de fios prateados. O olhar era melancólico e sua voz possuía o langor das cotovias que, ao entardecer, buscam seus ninhos e alimentam seus filhotes. Ela cantava uma área na qual descrevia a tristeza de alguém que volta para casa e não encontra o ser amado. O leito do ente querido está vazio, mas o peso de seus sonhos permanece nos lençóis. Os suspiros de seus desejos encontram-se impregnados nas paredes. Contudo, apesar da forte presença daquele que amamos, numa árvore próxima, um rouxinol cantava suavemente. Ele não voltará nunca mais. Nunca, nunca mais. O homem aproximou-se daquela mulher que cantava, segurou seus ombros e colocou as flores nos seus cabelos, emanando a ternura da primavera pelos poros. Emocionada, a mulher abandonada voltou-se e o viu. Ela reconhecia a delicadeza daquelas mãos em qualquer lugar. Deu um grito de surpresa e alegria, abraçando-o de encontro ao seio. O marido saudoso disse-lhe: fui curado por Jesus de Nazaré.
o poeta divino. Ele trouxe de volta a beleza da harmonia para o meu corpo. Voltemos para casa, minha querida. Hoje à noite poderemos tecer outra vez os nossos mais belos sonhos de amor. O casal saiu abraçado e ouviu uma ciranda de sonhos envolvendo seus olhos. Encantado com a eclosão de tanta poesia, voltei para junto de Jesus. Ele isolara-se nos montes e orava. Pedi aos espíritos benfeitores da poesia que me permitissem captar pequenas partículas da sua prece divina. Imbuídos pelos traços indeléveis das concessões divinas, foi-me permitido captar alguns retalhos da sua divina poesia, porque sua prece dizia assim: Pai, cubra-me com o resplandecer do teu poema, que minhas mãos possam curar as enfermidades do corpo e da alma, levando aos sofredores a água renovada dos teus poemas de amor. Que meus olhos sejam capazes de movimentarem horizontes infinitos de fantasias, fantasias elevadas, capazes de inspirarem intensas canções. Meu coração bate rápido na direção da luz, e as mais dolentes ternuras aquietam o clamor de lágrimas humanas. Trouxe ao homem a boa nova do amor, e semearei ao longo das estradas versos impregnados de libertação, com o objetivo de expulsar a treva planetária. Vim inspirar os poetas a desenharem o sol além das nuvens, ensinando-lhes a rota das estrelas, o segredo do vento, o sabor das águas, o mistério das asas dos pássaros. Que eu seja um pássaro, ó Pai, capaz de sobrevoar as dimensões dos sentimentos humanos. Ele declamou um longo poema em forma de prece. Apesar da minha imperfeição, fui capaz de captá-lo na íntegra. Apenas absorvi uma pequena partícula da sua luz, apenas uma pequena partícula dos seus retalhos de poesia. Mas essa pequena partícula foi suficiente para inundar a minha vida de beleza. Então, meus irmãos, esse é o texto de hoje. O nosso comentário é o seguinte: Jesus ele trouxe para nós a inclusão social, né? Então, por que Jesus foi crucificado? A gente até já falou aqui em outros vídeos, né, sobre isso, mas como o texto está se relacionando a um homem que era um excluído da sociedade, nós vamos procurar fazer uma nova abordagem. Então, Jesus ele trouxe a inclusão social, quer dizer, ele incluiu os operários, os rancenianos, as crianças órfãs, as mulheres adúlteras, as prostitutas, os ladrões, e mostrou que se a sociedade for pautada pela fraternidade e nós lutarmos contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade, nós conseguiremos uma sociedade na qual a desigualdade social desaparecerá naturalmente. Então, a gente, ao longo do tempo da história da humanidade, a gente viu muitos filósofos falando a respeito de como se termina com as desigualdades humanas, como se acaba com as desigualdades sociais. E, ao longo do tempo, logicamente que a gente não está condenando os homens que assim pensaram, porque o pensamento humano ele é vasto e ele permite várias interpretações. Surgiram colocações políticas nas quais se falava a respeito de uma igualdade social conseguida a partir de uma revolução, baseada na violência. Então, tivemos em 1789 a Revolução Francesa, que trazia no seu bojo liberdade, igualdade e fraternidade. E foi uma revolução armada. Mas o que acontece?
sempre que você faz uma revolução armada, sempre que você faz uma revolução baseada na violência, essa violência acaba extrapolando e os líderes da revolução perdem não conseguem fazer aquilo que se propõe, acabam se perdendo. Então foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Inicialmente a proposta era liberdade, igualdade, fraternidade, mas o que aconteceu? Houve um período da Revolução que foi denominado o período do terror. O período do terror, que foi exatamente o seguinte: surgiu um homem chamado Incorruptível, chamado Robespierre, que ele estabeleceu um tribunal revolucionário no qual ele condenava à guilhotina os nobres que eram considerados traidores da pátria. Então, ao invés dele negociar, com os nobres, ou procurar um caminho de entendimento, um caminho de união do povo francês, enfim, um caminho da não violência, ele implantou um regime que começou a guilhotinar muitas pessoas e acabou que muita gente que era inocente foi guilhotinado também, Então aqueles nobres, porque a gente sabe o seguinte, que a elite tem muita gente ruim, mas nem todo a pessoa da elite é mau caráter. Então a gente vê, por exemplo, os empresários hoje brasileiros. Tem muito empresário que é corrupto, A gente está vendo aqui no Brasil muitos companheiros que são políticos, são empresários, se deixam levar pela corrupção. Mas nós não podemos generalizar. É igual, por exemplo, a polícia, Polícia também, tem muita gente que fala que todo policial é corrupto. Mas nós não podemos generalizar. Em todo segmento social, existem os maus e os bons. Então, o Robespierre, ele, com aquela vontade de se sobrepujar, ele começou a matar todo mundo que ele achou que era contra a revolução. Começou a levar para a guilhotina. E aí a coisa ficou tão complicada que ele matou tanta gente que depois ele mesmo foi guilhotinado. Ele e o Dr. Guillotin, que era o homem que fabricou a guilhotina, que idealizou a guilhotina. Então o Dr. Guillotin e o Robespierre foram guilhotinados e em seguida a Revolução perdeu o rumo, de acordo com os historiadores, A gente sabe que, logicamente, que isso aí tem várias interpretações históricas, mas uma corrente de historiadores fala que a partir do momento em que houve o terror, a Revolução perdeu aquele objetivo de liberdade, igualdade, fraternidade. E aí o caos social que se construiu a partir daquele momento permitiu a ascensão de Napoleão Bonaparte, que inicialmente também tinha boas intenções, mas depois acabou se perdendo também porque ele queria fazer guerra o tempo todo. Então as guerras napoleônicas, elas duraram 12 anos. Depois que Napoleão assumiu o poder, ele ficou guerreando durante 12 anos. Ele ficou constantemente em guerra, até ele ser derrotado na Batalha de Waterloo, numa coligação entre a Rússia, a Prússia e a Inglaterra. E acabou que a Revolução Francesa deixou uma marca. Por quê? Deixou uma marca porque acabou com o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é aquele período da história em que os reis e a nobreza e o clero, o alto clero, predominava cobrando impostos absurdos dos trabalhadores e aqueles impostos deixavam as pessoas asfixiadas de tanta cobrança. E havia fome, havia doenças, enfim,
Então, realmente, a nível da queda do antigo regime, isso aconteceu, mas não resolveu o problema da desigualdade. E aí, o que aconteceu? Em 1804, o Espiritismo, o que o Espiritismo trouxe? O Espiritismo veio relembrar aquelas propostas de Jesus que falavam a respeito de uma revolução silenciosa, uma revolução na qual a liberdade, igualdade, fraternidade seriam alcançadas a partir de uma renovação moral. Então, tem uma música da Comércio, né, que é um encontro que tem de jovem, que fala que a paz do mundo começa em mim. Quer dizer, então, a partir do momento que cada um de nós se torna uma carta viva de Jesus e procura aliviar as dores que estão à sua volta, nós já estamos colaborando para o planeta ser melhor. E aí vem aquelas pessoas que são materialistas, que não gostam de religião, que não acreditam em Deus, que falam que isso aí é utópico, né? Falam, isso aí é utopia, né? Jesus não vai nunca, essas ideias de Jesus vão predominar, porque o que Jesus fez, né? Eu já conversei com um companheiro que não é professor de história, mas ele é materialista, né? Ele é ateu. Então, o que Jesus fez? Ele não fez nada. Jesus foi enfim, o pensamento dele, a gente está reproduzindo aqui, assim, infelizmente, né? Muita gente pensa assim, Jesus é um covarde, ele não fez nada, ele se deixou matar, e o que adiantou? Cadê a tal do reino de amor que ele quis? Mas nós estamos vendo que hoje, o que está acontecendo? Por que o mundo está tão conturbado? Porque todas as teorias que foram realizadas, nas quais se coloca que você, para ter uma sociedade melhor, tem que ser na base da violência, estão indo por água abaixo. A gente está aí com a guerra da Ucrânia, nós estamos com a guerra na faixa de Gaza, nós temos as grandes potências de vez em quando falando uma terceira guerra mundial, né? Cadê que a violência, em que país que houve uma revolução armada, uma revolução pela violência, resolveu o problema da desigualdade? Em que lugar do planeta em que existe uma igualdade, uma liberdade, fraternidade? Não tem lugar. Por quê? Porque o caminho não é você querer fazer uma revolução externa. A revolução é de dentro para fora. É uma revolução silenciosa. Você tem que lutar para ser uma pessoa melhor e se tornar um elemento que vai colaborar com Jesus para que aquela humanidade se torne melhor. Então a proposta do Espiritismo é essa. E o Espiritismo também não veio para querer derrubar as outras religiões. O Espiritismo veio para unir as religiões e todas elas, se unidas, levarem ao homem esse entendimento de que nós somos imortais, de que a vida continua, de que nós temos que amar o próximo, temos que fazer o melhor pelos nossos semelhantes. Então essa é a proposta do Espiritismo. É uma proposta de unir as nossas forças, unir as nossas mãos e juntos lutarmos por uma igualdade social concreta, na qual nós teremos a liberdade, igualdade, fraternidade obtida não através da violência, não através de armas, mas através da nossa renovação moral. É a revolução silenciosa. Então, pessoal, era isso que a gente queria colocar hoje a partir da leitura desse texto, e estaremos sempre procurando trazer Jesus também para as nossas reflexões, exatamente porque nesse momento nós estamos precisando urgentemente falarmos de Jesus para compreendê-lo e amá-lo e exemplificar aquilo que ele nos deixou. Então era isso que a gente queria conversar com vocês neste vídeo. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.